Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês um pouco sobre o nosso atual cenário macroeconômico mundial, tá? Os problemas geopolíticos que a gente está tendo, o que são alguns pontos de pressão e sobre uma possível terceira guerra mundial. Isso aqui é um canal de investimento, então a gente vai estar falando dessas coisas mais de uma ótica de investimentos do que de política, tá? Então eu já quero avisar isso aqui logo no começo do vídeo. Tanto é que eu já estou aqui com o Ibovespa em aberto, porque eu quero mostrar para vocês que mais uma vez o Ibovespa ele termina em alta, né? A gente está acumulando uma alta aí agora já de quase 50% nos últimos 12 meses, com mais uma subida aí de 1,35. Essa alta que a gente está tendo no Ibovespa, ela está vindo muito do fluxo estrangeiro. E é aí que a gente vai falar sobre cenário macroeconômico. Por quê? Você consegue puxar aqui na B3 o fluxo que está entrando na nossa bolsa, tá vendo? Se a gente puxa, o fluxo estrangeiro no nosso país, ele tem sido forte desde 6 de janeiro, basicamente desde o começo do ano. E você vê aqui que o fluxo está sendo somente positivo. Então está tendo muito mais compra do que venda. Quando a gente compara com o fluxo institucional, que seria realmente as instituições daqui do nosso país, elas estão em maior parte só vendendo, tá vendo? Isso aqui tudo é venda, tá ficando para baixo do gráfico. E pessoa física, você vê aqui um split, né? Algumas pessoas estão comprando, algumas estão vendendo, mas você vê que as vendas elas são de valor maior do que as compras. Ou seja, a maioria da alta do Ibovespa que a gente está tendo aqui está vindo de fluxo estrangeiro, e quando entra o fluxo estrangeiro aqui no Brasil, em sua maior parte ele costuma ser americano, tá? Tanto é que se a gente olha, por exemplo, uma empresa igual o Banco do Brasil, sinceramente, na minha opinião, não tem motivo nenhum para o Banco do Brasil ter subido 24% nos últimos 60 dias, tá? O banco está cheio de problema, com queda no lucro e com inadimplência crescente, mas essa alta aqui se dá porque quando o gringo compra a nossa bolsa lá fora, ele costuma comprar via ETF. Ele não compra diretamente, ele não faz stock picking. É igual a gente aqui, quando a gente vai comprar lá, a gente compra o S&P 500, certo? Você não vai ficar escolhendo Apple, Meta, Google, muito raramente. E os fundos que eles compram, eles costumam ter uma alta exposição em Banco do Brasil, porque realmente é uma das principais ações aqui do país, tá? Então, o que você, como investidor, no momento tem que tomar cuidado? O Ibovespa está bem esticado, a maioria das empresas elas estão sobrevalorizadas frente ao resultado que elas estão entregando, e você ainda consegue achar aí, se você olhar muito, né, e olhar muito bem, uma outra empresa que ainda está num valor aceitável aí para você poder investir. Quando você vê aqui por que isso faz tanto sentido, a gente consegue puxar o PL histórico do Ibovespa, tá? Então você vê que nosso PL histórico a gente está um pouco acima da média, então a gente não está tão alto assim. A nossa bolsa já esteve mais cara do que isso, mas também muito da subida atual, na minha opinião, eu diria que é sem fundamento. E aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente pode ter uma correção, principalmente por esse ano ser ano de eleição. Ano de eleição no Brasil, para quem não sabe, para quem é investidor novo, ele sempre costuma vir com alta volatilidade do Ibovespa, tá? Então qualquer notícia ali que possa ter, por exemplo, a gente está precificando para esse ano uma queda de juros. Se essa queda de juros não acontecer, o Lula de repente anunciar ali que o governo vai gastar mais, essa queda de juros não ocorrer, muitos dos investidores estrangeiros já estão baseando o seu aporte aqui no fato de que essa queda vai ocorrer. E a partir do momento que você possa ter uma notícia contrária, eles podem começar a tirar o capital daqui, momento onde a bolsa realmente corrigiria, ou poderia até desabar, né? Então, nesse momento, eu acho que é mais importante, mais interessante você estar fazendo caixa como investidor, tá? Esperando aí como vai ser, o que vai acontecer ao longo do ano, para ter uma oportunidade maior de aporte. Quando a gente vem aqui no PL, você vê que o S&P 500, isso aqui é como se fosse a bolsa americana, tá? São as 500 maiores empresas da bolsa americana e é como se fosse nosso Ibovespa. Quando você vê o PL deles, que é o preço sobre lucro, ele tá batendo quase R$ 30. Então a bolsa deles, cara, é 3 vezes mais cara que a nossa, e as empresas lá, elas não costumam pagar dividendo. Então essa coisa toda de pagamento de dividendo, de fluxo de caixa, costuma ser uma característica dos ativos brasileiros, tá? Tanto é que se a gente puxa aqui o EWZ, esse aqui é o ETF que a maioria dos americanos vai usar para comprar a nossa bolsa, tá? A gente vê que ele está remunerando para eles um dividendo de 11,58%. Se você for comparar com algumas empresas americanas, vou puxar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Então se a gente abre aqui, ó, Coca, Meta, Google, Amazon, Apple, Tesla, vou abrir tudo só para mostrar para vocês, ó. Essas aqui são uma das maiores empresas dos Estados Unidos, né? Obviamente, são todos os nomes que vocês aqui no Brasil conhecem, então imagina o quão grande é lá, né? Coca-Cola, 0,62% de dividendo. Meta, 0,33%. Se a gente abre aqui Google, 0,27%. Amazon, 0 de dividendo. Apple, 0,41%. E Tesla, 0 também. Ou seja,
as investidoras, os investimentos lá nos Estados Unidos, eles são muito mais sobre valorização do que dividendo. Só que o PL deles está em 30 e o nosso está em 10 a 11. Então, quando eles enxergam aqui a nossa bolsa, vê que está 3 vezes mais barata e pagando muito mais dividendo, que lá eles praticamente não recebem nenhum, é aqui que o fluxo estrangeiro ele começa a entrar com força, tá? E não só por isso. O que está acontecendo? A gente tem que dar uma olhadinha agora no cenário macroeconômico, né? Infelizmente, a gente está tendo possíveis indícios de uma terceira guerra mundial. O que mais tem que ser evitado nesse momento é um escalamento nuclear. Já foi comprovado, né, ao longo das últimas décadas que, devido ao avanço tecnológico, se realmente ocorrer um escalamento nuclear, provavelmente o planeta inteiro vai embora, tá? Aí não sobra absolutamente nada, todo mundo se lasca. E aqui a gente tem algumas notícias, né? Vou pegar só uma de exemplo aqui, né, nesse J-Info, onde o Trump está começando a criar muito risco político ao redor do mundo. A gente já tem muitas tensões entre Rússia, Ucrânia, China e alguns outros países daquele lado do mundo também. Então, quando a gente já tem alguns conflitos ali que estão se escalando, e aí você tem uma potência igual aos Estados Unidos, que começa a escalar ainda mais, que o Trump parece que toda semana ele acorda e ele quer invadir um país diferente. Teve a invasão da Venezuela, a gente vê aqui que ele falou sobre querer invadir a Groenlândia também. Então, toda hora ele está querendo invadir um lugar diferente, né? Isso começa a gerar muita tensão geopolítica. Aqui mesmo eles também mencionam que a gente está tendo uma crise interna do Irã. Inclusive, isso vai afetar muito os preços de petróleo, tá? E tensões entre China e Japão. Inclusive, aqui eles destacam que nos mercados financeiros, ao longo do ano, deve-se manter o questionamento em torno da existência ou não de uma bolha nos ativos ligados à inteligência artificial. Então, hoje, se a gente olha esse S&P 500 aqui, eu já falei para vocês que tá caro pra caramba, com PL de 30, e não é, as empresas lá não têm um DNA de pagamento de dividendos. E ainda por cima, a gente tem uma possível bolha agora de inteligência artificial, que está ali muito entre Nvidia e algumas outras empresas que estão querendo abrir data center e esse tipo de coisa. Inclusive o preço da RAM, se você monta computador para jogar, subiu pra caramba. E aí a gente está vendo esse possível cenário de bolha da inteligência artificial. Então a gente pega uma bolsa americana que já está bem cara, a um PL esticado de 30, e uma possível bolha de suas maiores empresas. Então o estrangeiro ele começa a tirar o capital daqui e começa a colocar em países emergentes como o Brasil, porque o Brasil ele produz coisas mais tangíveis que não são relacionadas à tecnologia. Normalmente isso significa que a gente teria um mercado financeiro, uma tecnologia mais primitiva, né? Mas num cenário que a gente está tendo de possível bolha dessa tecnologia, isso favorece a gente bastante, porque quando você olha as empresas daqui, são empresas relacionadas a bancos, são empresas relacionadas a petróleo, a carne, a agronegócio, então são todas coisas tangíveis que sempre vai ter valor, principalmente num cenário de possível conflito ou guerra. Então o investidor ele começa a vir para cá também, muito por causa dessa possível bolha de inteligência artificial, tá? No caso do dólar, após um ano marcado pelo enfraquecimento, tá? A gente está com uma forte queda do dólar aqui, que eu vou comentar com vocês também. A tendência para 2026 permanece similar diante das preocupações em torno da independência do Federal Reserve e dos posicionamentos agressivos de Donald Trump, que tem estimulado um movimento de venda de ativos norte-americanos. O que acontece? Foi igual aqui no Brasil. Lembra uma época aí que o pessoal estava tudo preocupado que o Lula ia transformar o Brasil na Venezuela quando ele foi reeleito e ele ia transformar o país todo em comunista e não sei o quê. Isso aqui, cara, é a mesma coisa, só que num cenário diferente. Isso aqui tem um nome. Isso se chama desconfiança na sua liderança. Isso pode acontecer em qualquer país. Então, como o Trump agora ele quer caçar problema com todo mundo, o americano ele está enxergando uma possível bolha dentro do país dele, e teve até uma outra questão aí, né? Para quem está acompanhando no caso do Jeffrey Epstein, que está dando muito o que falar lá nos Estados Unidos também. Então tem vários fatores que estão aumentando a desconfiança do americano no investimento americano. E aí é mais um motivo porque a nossa bolsa está crescendo. E aí você consegue começar a juntar as peças, né? Será que se as coisas ficar mais de boa, o Trump der uma relaxada, eles começarem a realmente dar uma desacelerada na inteligência artificial, realmente acabar não tendo uma bolha, essa bolha não estourar, será que o estrangeiro não vai pegar e vai tirar todo o capital daqui do Brasil? Então isso aí é um ponto que você tem que pensar como investidor. Então tem muita gente que está fazendo caixa, está se preparando, porque essa é uma possibilidade. Se as coisas esfriarem e de repente o cenário americano não for tão mais ruim assim, o estrangeiro ele provavelmente vai começar a tirar o capital daqui, tá? Hoje, falando agora para vocês sobre oportunidades, eu quero repassar aqui para vocês a máxima de Warren Buffett, que para a maioria dos investidores ávidos você já conhece, que é compre ao som dos canhões e venda ao som do violino. Lembra que eu falei para vocês que muito brasileiro, inclusive, começou a tirar o capital daqui porque estava preocupado com o que o Lula ia fazer, desconfiança de liderança muito alta, levou todo o capital para lá.
E no fim das contas, agora isso está acontecendo com os Estados Unidos. E quem se manteve na Bolsa Brasileira acumulou um ótimo lucro. A gente está vendo o Ibovespa aí subindo pra caramba. Então, normalmente, nesses momentos ruins de queda, é quando o investimento ele se torna mais interessante. O investidor que ele faz uma boa rentabilidade a longo prazo, ele costuma fazer isso indo contra o mercado. Obviamente, com sabedoria e com disciplina, você consegue um bom resultado. Então, quando a gente olha aqui essa queda do dólar nos últimos 12 meses, de 5,73 para 5,21, a gente vê uma queda aqui de basicamente quase 10%, né? Unido a uma queda do Bitcoin. Bitcoin, para mim, particularmente, é um ativo que eu não gosto, tá? Dando a minha opinião. Mas se você é alguém que gosta de Bitcoin e gosta de criptomoeda, possivelmente seria um bom momento para você dar uma olhada nisso aqui, tá? Porque você tem uma redução do dólar, o que faz com que você possa comprar Bitcoin a um preço menor, porque o Bitcoin é dolarizado, e uma baixa do Bitcoin também. Então, se houver uma recuperação do ativo e do câmbio da moeda do dólar, você consegue ganhar duas valorizações, tanto em cima da moeda, né, do Bitcoin, quanto em cima da moeda americana, tá? Outra coisa, como o dólar está baixo, você poderia se expor aqui no S&P 500 também, tá? Que é o fundo que eu acabei de falar aqui, né, das maiores empresas americanas. Você poderia se expor nele, aproveitar que o dólar está barato, só que o S&P 500 em particular, ele não está barato, tá? Você vê aqui que ele vem numa subida mesmo que a preocupação de bolha não teve uma retração muito grande. Então, se eu for dar uma opinião, eu diria nesse momento cautela, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se realmente for uma bolha a questão da inteligência artificial e se estourar, o S&P 500 ele pode ver uma grande queda. Então, às vezes é até interessante nesse momento você fazer só o câmbio, converter parte do seu patrimônio para dólar, e aí quando houver a queda do S&P 500, se de fato houver uma bolha, você consegue comprar, porque você já vai ter convertido ali a um câmbio mais barato. Ou se não houver bolha, também há a possibilidade de que pouco a pouco o pessoal estrangeiro comece a tirar o lucro da nossa bolsa e isso também cause uma retração. Então, tanto para a bolsa americana quanto para a bolsa brasileira, eu diria que nesse momento é um bom momento de espera, tá? É bom a gente ver certinho o que vai acontecer, aporta numa oportunidade ou outra, numa empresa que você faça um valuation certinho, realmente julgue que está barato, mas eu não me apressaria a tomar nenhuma movimentação drástica nesse momento, até a gente ver o que pode acontecer, tá? Principalmente, como eu falei, a gente está em ano de eleição, pode ser que qualquer coisa ali ocasione uma queda maior no Ibovespa também. Isso também pode gerar desconfiança americana. Então, nessa altura do campeonato pode acontecer de tudo, né? Basicamente. Uma coisa que eu tenho que apontar para vocês, eu vou fazer um vídeo mais sobre Bitcoin depois. Para quem está acompanhando aqui os arquivos Epstein, tá? O Bitcoin foi ligado a ele em vários e-mails que ele estava trocando com o pessoal aí do alto escalão. E isso também ajudou na queda do Bitcoin, tá? Isso aqui é o que está impulsionando essa queda também. Eu vi que tem um pessoal que está falando que é ciclo de mercado, que isso sempre acontece com o Bitcoin. Isso é uma verdade, porém nesse caso a gente tem um catalista de queda aqui que a gente não tinha nos outros ciclos de queda do Bitcoin, tá? Então aqui na próxima notícia, na própria notícia, só para resumir para vocês, criminoso sexual investiu em empresas do setor cripto e manteve relações com grandes nomes dos ativos digitais. Para quem não sabe, o Jeffrey Epstein aqui, ele tinha um puta de um círculo de conexão lá nos Estados Unidos. Aí ele tinha a ilha privada dele, que ele levava os mais poderosos para passear lá. E acontecia muito tráfico humano e abuso sexual, tá? É basicamente isso. E aqui eles comentam que os arquivos e documentos da investigação envolvem 1.509 citações ao Bitcoin, tá? E aí ele fala aqui, ó, que existem rumores que até mesmo pessoas espalhando que o Epstein seria o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin. Aqui ele já fala, né? Por mais que essa última afirmação seja exagerada, os e-mails divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sugerem que Epstein tinha sim relações com grandes nomes dos primeiros anos do Bitcoin. E aqui eles comentam, né? Beck, que é citado no white paper do Bitcoin, aparece copiado em diversas trocas de e-mail entre Epstein, ex-diretor do MIT, e o cofundador da Blockstream, Austin Hill. Aqui eles entram em mais detalhes, né? Se eu fizer um vídeo só de Bitcoin eu posso falar mais sobre isso, mas aqui eles dizem posteriormente um e-mail do hacker Vincenzo Lonzo para Epstein, questiona o que o magnata pensava de Beck, acho que você disse que o conheceu, gosto dele. E aqui eles comentam várias coisas que realmente ligam o Epstein ao Bitcoin, tá? O principal que você tem que saber aqui é que isso também está acelerando essa queda do Bitcoin porque gera mais desconfiança ainda na moeda. Por último, devido a esse caos todo geopolítico e possível guerra, a gente vê uma forte alta no ouro, tá? Você vê que ele já tinha engatado numa alta ali a partir de 2022, na verdade, que foi perto da Covid, né?
Muito provavelmente porque as pessoas começaram a ver todo o problema financeiro que estava tendo. E quando começa a ter muito problema financeiro, seja por uma crise global, como foi a pandemia, ou por uma possível guerra igual a gente está tendo agora, as pessoas começam a investir na reserva de valor para se proteger da perda de capital e se proteger da possível inflação do momento atual que a gente está vivendo também, tá? Então a gente vê ele engatando aqui nessa alta desde 2022, ó, valendo aqui seus 1988, não sei nem se está em milhão isso aqui, mas dá para você ter uma noção já do aumento que teve. Ó, saiu aqui de 1988 para 5 mil nesse exato momento. Então o pessoal aí está bem preocupado com o que pode acontecer. Resumo do resumo para você que é investidor. Eu já apontei vários pontos aqui porque a nossa bolsa está subindo desenfreadamente. Algumas ações, inclusive, em minha opinião, não mereciam estar subindo, tá? Como a gente pega aqui no caso do Banco do Brasil. Isso é devido ao fluxo estrangeiro que a gente está vendo em bolsa, porque o americano está vendo que nossa bolsa está muito mais barata, tem ativos que não estão em possível bolha, como inteligência artificial, são ativos mais tangíveis, como alimento e petróleo, comparado com o S&P, que está 3 vezes mais caro que a nossa bolsa e também não paga dividendos. Apontei aqui para vocês também tudo que o Trump está fazendo, que está meio que escalando essa pressão mundial, né? E a gente vai ter que esperar para ver até onde isso vai chegar. E te dei algumas sugestões aqui para você ver, né? Dependendo da sua tese e do seu perfil de investidor. Pode ser que seja uma boa hora para você tentar dolarizar um pouco do seu patrimônio com essa queda. E se você é um investidor mais arrojado, que não tem aqui preocupação de correr risco no Bitcoin, que acha que vai voltar a subir, mesmo com a questão toda do Jeffrey Epstein aqui que está rolando lá, o Bitcoin e o dólar estão ambos em queda, né? Então é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu, por enquanto, vou seguir observando aqui. Tem algumas empresas que eu considero descontada nesse momento, tá? Pelo menos 3. Eu fiz um vídeo disso no canal, vou deixar aqui na tela final do vídeo se você quiser ir lá assistir para ver quais ações que são e se alguma te interessa. As outras ações da bolsa eu considero que elas realmente estão sobrevalorizadas e nesse momento eu vou mais observando. A gente ainda está no começo do ano, tem muita coisa que pode acontecer, então vamos esperar. Deixa seu like aí no vídeo se você achou interessante, inscreve no canal para mais conteúdo e deixa um comentário também, me diz o que você está falando, o que você está fazendo nesse momento como investidor. Você está investindo em fundo imobiliário para fugir um pouco da alta do Ibovespa? Você está esperando uma correção no S&P 500? Você está apostando na nova alta do Bitcoin? Então deixa um comentário aí, sua interação ajuda bastante o canal, tá? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.